Ô, Lazzaroni, você trabalhou em vários países, tipo Jamaica, Japão, Grécia, o mesmo Catar que você acabou de falar. Quais foram os maiores perrengues, né, nessa sua vida viajante aí para trabalhar nos times de lá, hein? Ué, é duro. São culturas e histórias diferentes, mas você tem que se jogar de cabeça. Hoje em dia temos até esses programas todos de futebol para estudar os adversários, as coisas, mas antes não tínhamos nada disso. Por exemplo, Itália, e assim teve país de primeiro mundo, de ponta do futebol. Naquele momento que fomos para lá, eu vivi um grande dilema. Era um desmanche da Fiorentina e a venda da Fiorentina. Eu peguei jogadores que vinham de segunda e terceira divisão, alguns que se mantinham ali no clube. Veja a história. Quando eu cheguei na Fiorentina, ela vinha de 2 ou 3 últimos campeonatos, na última rodada se salvando. Mas eu não podia chegar, técnico da seleção brasileira, ganhei a Copa América, chegar lá, viemos aqui para lutar para não cair, para salveza. Eu não podia chegar com isso. Então eu chegava com um discurso de quê? Cheguei, reuni o Dunga, que era o capitão do time e tal. O que a gente pode fazer? Como é que é a praça? Como é o material humano? Ó, lutar pra caramba. Aí, qual é a média de pontos? Ainda eram 2 pontos só por vitória. Não, limite 27 pontos não desce. Vamos botar acima. Então, chegar a proposta da Fiorentina, chegar o mais rápido possível a 31 pontos, para não dizer, eu vou lutar para não cair, pô. Então, veja bem, eu assinei o contrato na Inglaterra, como eu falei. Quando fui eliminado para o Brasil, voltei no Brasil, uma semana depois voltei para lá, já era outro presidente, já era outro dono, já era uma dificuldade. Nossa. E eu tinha jogador de segunda e terceira divisão. Só para dar ideia, eu, Luiz Henrique, trabalhando lá, vamos iniciar o campeonato contra a Roma, lá no Olímpico. Sabe qual foi o resultado? 4-0 a Roma. Dia seguinte, Luiz, sentar aqui, muda tudo, fechadinho, porra, amarradinho, apertado, vamos vender caro, vamos trabalhar com o que a gente não tem muita velocidade. E eu fui contratado para tapar a boca da massa, que eles estavam vendendo à sociedade, então antes disso fizeram caixa, venderam os melhores jogadores. E culminou com a venda do Roberto Baggio, que era o ídolo de Firenze. Só para você ter ideia. Parece que está no nome Lazzaroni. É pica. Só perrengue, hein? Pica. Aí mudamos tudo. Final, 3 rodadas antes de chegar, classificamos. 31 pontos e agora vamos embora. Olha que 3 anos anterior, na última rodada. Vem o outro ano, aí vamos tentar, trouxemos o Mazinho, o clube contratou o Batistuta, tá? Garoto e tal, eu tinha um outro centroavante, vamos adaptar, eu tinha o Lakatos, aí o Lakatos era um pontinha, não dava para jogar aquilo lá. De repente, tô indo. Chegou o Batistuta, peguei as fitas dele, meu garoto, vai estudar aqui, ver como é que eles jogam, para tu ganhar conhecimento do futebol. Lá pelas tantas, perdemos lá para o Foggia, que era um time que vinha da segunda divisão, mas todo o ataque, naquele ano, já tinha ido para a seleção italiana. Aí eu fui mandado embora. Entrou o treinador, aí lá pelas canas, a Fiorentina termina com os mesmos pontos do ano que eu dirigi todo o campeonato. 31 ou 32, uma coisa assim. No ano seguinte, a Fiorentina caiu, foi para a segunda divisão. Então, você tem ideia da dificuldade, você tem que trabalhar com a sua realidade. Tá? Jamaica, depois de o René fazer um programa excepcional, quando eu fui para a Jamaica, de repente, os caras não vinham, bronca com a direção, que eu não tinha recebido a premiação de tal. Alguns jogadores já parando, e não vinham. Aí eu falei, pô, vou embora daqui, fui embora. Aí estou trabalhando não sei aonde, os caras, vem cá ajudar a gente já está nas eliminatórias, dificuldade. Então fui lá, era outra história. Japão, o time estava para
para não cair. Eu cheguei, era penúltimo, caiu os 2. Era lutar para salvar. A gente luta para salvar futebol organizado, tenacidade dos jogadores, a intensidade, gostavam de trabalhar e tal. Você tem que se adquirir. Eu fui para lá e encontrei com o Rui Ramos, fui ver um jogo para ver as carentes, levei 3 brasileiros, Dutra, lateral esquerdo, o Nasa, volante do Vasco, e o Brito, que era um garoto centroavante do Fluminense. Porra, a gente salva o time, ganha na Bisco, vivendo dentro dessas dificuldades, entendeu? Mas em cada situação você tem a característica. No Catar, eu fui para uma temporada só e acabei ficando 7, quase 8 anos lá. Então, são situações que você tem que se adaptar. Você tem a tua formação, você tem que pensar naquilo, na realidade que você tem e trabalhar com ela, tirar... Exceto o Yokohama Marinos, que estava no período também de dificuldade técnica, era que podia lutar por campeonato. Na Itália, a Fiorentina não lutava, não podia. A Jamaica brigava com Estados Unidos, México, Costa Rica, com mais tradição. A primeira e grande trabalho foi com o René. Então, trabalhar dentro da sua realidade, mas isso dava experiência, mas era eu, não aquele que decidia, era o meu barquinho à vela, que o vento batia e era a direção que me levava, que eu tinha que atender. Eu fui para a Turquia também. Disseram aí, Grécia, não tive na Grécia, não. Fui na Turquia. Trabalhar no Fenerbahçe é diferente. O humor do inferno ao céu não é no estalar dos dedos. Eu dei hoje uns rapazes ligaram de lá com intérprete, uma outra dificuldade, intérprete. Essa pessoa que fez a live hoje para um livro de um rapaz que está lá querendo inserir a minha passagem do Fenerbahçe no livro que ele está escrevendo, porque tem um fato histórico, a primeira vez que o time turco ganhou do Manchester United lá no Old Trafford, numa Liga de Campeões, foi o Fenerbahçe em cima do Manchester 1-0 e ele era treinador. Ela traduzia, ela sabia português, mas não os termos técnicos do futebol. Então, você convive com isso. Por que eu fiquei 7 anos no Catar? Porque quando eu lá cheguei, vou te contar uma historinha aqui. 2 histórias. Eu vou para o Catar para fazer um convite para discutir com eles. Eram 2 temporadas, chegando lá, passaram para uma, falei, beleza, se não quiser também eu vou embora para casa agora, que disseram que eu tinha... Porque chegaram lá agentes para interferir no negócio, que eu tinha assinado com a seleção de Omã. Falei, mostra o contato aí, pô. Mostra o contato, não tem assinatura. Teve uma conversa, mas eu não me agradou a situação que eles apresentaram. Em suma, você ainda quer? Vamos fazer aqui por um ano, uma temporada. Tá. No dia seguinte, eu viajei com 13 jogadores para a Espanha, para o Cidade del Futebol, que é o centro de treinamento da seleção espanhola. Cheguei lá, falei, vou ver esse cara. Uma bolinha para cada um controlar. Cacilda Beck. Quando eu voltei para o meu quarto, dizer sinceramente, eu chorava. Onde eu fui me meter? O que eu vou tirar dessa pedra aqui? Não tem como. E os caras estão sabendo, porque toda hora o diretor lá do Catar me ligar, coach, não se preocupe, porque devem ter visto a minha cara, o meu desespero, e eu estava sozinho, porque a minha comissão técnica não chegava. E ele me ligava toda hora, não, coach, nós vamos mandar jogador para ir, vai chegar jogador, e tinha os estrangeiros, tinha Talal Karkouri, que era uma seleção do Marrocos, Youssef Saf, seleção do Marrocos, volante, o Marcinho, que era meio atacante do Flamengo, e o Roger Flores, meia também do Fluminense. Tá? E isso eram 13 jogadores. 5 dias depois que eu cheguei lá, eu fazia um amistoso contra o Atlético de Madrid B. Aí encontrei Luiz Pereira, que até hoje está vivendo lá. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu tinha 3 goleiros desses 13.
Então tinha 10 jogadores de linha, sendo que tinha um zagueiro a mais. Tinha um garoto de 16 para 17 anos. Vem cá, meu garoto. Tu vai aqui, vamos armar assim, assim, assim. Você vai jogar de atacante. Aí todo mundo olhou para mim e falou: pô, coach, mas ele não é atacante. Not strike. Eu falei: eu sei, mas o Atlético de Madrid não sabe. Eu só tenho ele. Vou botar ele lá na frente. Corre, não para lá na frente. O Atlético de Madrid só vai saber que ele não é atacante quando ele pegar na bola. Sabe quanto foi o jogo? 1-1 com o Atlético de Madrid B. Gol olímpico do Roger, que nunca mais fez esse gol na vida. Aí, aquilo dali deu ao Catar e a minha permanência ali no Catar Clube um ganho, porque eu, por obrigação, lancei 5 garotos quando eles se apresentaram e a equipe foi muito bem, tanto que eu ganhei a Copa do Crown Príncipe no Catar, que o meu time era um Ameriquinha, vamos dizer assim, do Catar. Então, são situações que cada lugar te leva a você tentar tirar leite de pedra, te leva a tirar o máximo daquele material que tem ali. Então, por que o Lázaro ficou 7 anos no Catar? Por essas histórias. Cheguei até a seleção e os caras, ficaram sinuca de bico lá numa fase da Copa do Mundo, mas queriam escalar, queriam não sei o quê. E foi um trabalho terrível. Aí eu fiquei 4 meses na seleção. Eu tinha um contrato renovado de 3 anos com o Catar Clube. Eu fiquei mais 6 meses de observador, diretor técnico na arquibancada da seleção, porque eu não deixava os caras calados. Saí da seleção sem perder jogo, oficial. Então, são situações, são passagens, países, características que você tinha que se jogar de cabeça naquele futebol, naquele mundo, naquelas características. E procurei tirar o máximo. Então, tanto que quando eu saí daqui, levando aquelas porradas, voltando àquela pergunta, por que meti o pau, os caras, vai responder? Vou responder nada, eu quero que se exploda. Os caras estão querendo me explodir aqui, com os resultados, tem que lutar, tem que fazer o melhor, vou lá. Só para ter ideia, sabe como é que a gente observava o jogador na seleção brasileira da época? Porque em 82, o Brasil tinha 1 no estrangeiro. 86, talvez 2. Na minha época, você tinham 10. E não tinha internet. Era o jornal que chegava 2, 3 dias depois. Era o telefone, contato com os jogadores, contato com os amigos, observadores. Então, era um momento difícil para aqueles mais novos aí, exceto o Luiz Fernando. Epa! Arrebentei agora. Derrubou! Tá na tua conta. Era a forma daquele momento. E nesses mundos também. Hoje, já em todo mundo, você tem a internet, pode ver os jogadores em todas as categorias e divisões, está lá programa para isso. Você vê os jogos, se você perder o jogo, tem lá, puxa no YouTube a gravação, as características, contrata quem você pode, quem não pode. Então, cada momento você tem que tirar o seu melhor, cada país tem que dar o seu melhor, o seu máximo, mas nunca deixei de fazer posse de bola, mesmo com as dificuldades, características do jogador, fragilidade dele, de tentar criar uma identidade de jogo, uma forma daquele grupinho com pouca qualidade se impor aos grandes, ao maior, ao adversário. O que ele tem de melhor? Vamos neutralizar, e isso serve também aquela questão de estrangeiros, brasileiros, que estão desatualizados. Porra, eu trabalhei na Itália, trabalhei em Portugal, pô. Então, eu estou desatualizado. É a única profissão que você vai ficando velho e vai ficando desatualizado. Detalhezinho daquela história do Catar, eu contei a história dos jogadores, mas eu tinha Said Chiba, que era um assistente, que tinha um craque do Marrocos, tinha jogado na Espanha, aquele time pequeno que eu perguntei, ele jogou aonde? Aí ele falava assim para mim: você não viu
o drible do Ronaldinho Fenômeno, que driblou 4, eu fui o primeiro daquele drible. Mas ele me ajudava, não só porque falava esse espanhol, então traduzia direto para o árabe, era ex-jogador craque, então passava mensagem além daquilo que eu dizia, acrescentava, somava, então foi um encaixe fantástico de um intérprete, ex-jogador, sem interesse nenhum em assumir o seu lugar, que passava, e no treino fazia 2 toques, fazia treinamento, ele não deixava, ele tinha tanta capacidade, era 1,80 m, mas de uma habilidade, 1,83 m mais ou menos, e botava a perna, não deixava os garotos entrar para roubar a bola, então ele ali ensinava melhor do que eu, que era goleiro, aquele grupo, então foi criando um ambiente fantástico, sensacional. E eu brincava, aqui chegava no Brasil, eu disse, como é que vai o seu time, Lazzaroni, lá no Catar? Vai muito bem. Eu não falo árabe, nem eles falam português, e a gente se entende. Boa!